1 Samuel 9. Vou ler com você, me acompanhe que nós vamos ler alguns versículos de maneira espaçada aqui, 9, 15 e 16. Achou? NAA é a minha tradução hoje. Diz assim: Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: Amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o clamor deles chegou a mim. Capítulo 10, verso 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Versículos 6 e 7. Então, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Versos 21 e 22. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está escondido entre a bagagem. Então correram e tiraram de lá. Ele ficou em pé em meio do povo, e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, nós estamos mais do que desejosos, nós estamos totalmente abertos, ó Deus, àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. E para isso nós precisamos que o Senhor revele a Tua vontade através da Sua palavra. E para isso também os nossos olhos não podem estar entenebrecidos. Abre os nossos olhos, dá-nos a percepção espiritual, ó Deus, para que possamos receber essa boa porção do Senhor para esse dia. Cria em nós, ó Deus, cria em nós um desejo intenso de não só ouvir a Sua palavra, mas praticá-la, para que sejamos bem-aventurados naquilo que realizarmos, em nome de Jesus. Amém? O tema da palavra é: pare de se esconder. Fala para o seu irmão com jeito: pare de se esconder. Deixa eu contextualizar para você esse texto. O profeta Samuel está velhinho, um dos maiores profetas, juízes que Israel já teve. Agora os seus filhos estão assumindo a sua posição, só que os seus filhos, eles se permitem vencer pela avareza, eles aceitam subornos e eles pervertem o direito, a Bíblia diz, capítulo 8, você vai ver isso. E agora o povo, até então, direcionado por Deus, sempre um profeta ou o próprio Deus falando através daqueles que ele escolhera. O povo agora olhando para as nações e vendo que as nações têm um governador, um governante que chamava-se rei, eles pedem um rei para si. Então Deus diz a Samuel: seguinte, vou dar um rei para esse povo. E a Bíblia diz que, olha que doido, que um dia o pai desse menino chamado Saul o manda buscar 2 jumentas que haviam se perdido. E ele sai de casa com a intenção de achar essas jumentas, trazê-las ao seu pai, tirar dele a preocupação. E de repente eles não acham, e alguém fala assim: será que não tem um vidente aí? E o vidente era o profeta da época, para que nós consultemos, para que ele diga onde estão as jumentas. E eles chegam até o profeta Samuel, e Deus já havia dito: amanhã vai chegar alguém aqui, porque eu vou trazê-lo até você, e ele será ungido rei. E é muito doido, porque quando esse cara chega lá, o profeta Samuel fala: fica tranquilo, as jumentas já foram achadas, está tudo beleza, mas você é escolhido para ser rei em Israel. Agora preste atenção,
O cara que sai só para buscar algumas jumentas, para prestar, como é que eu vou dizer? Prestar contas para o seu pai, ele volta com uma palavra de que a sua agenda estava sendo totalmente alterada. Alguém aqui tem uma agenda? Não digo o negocinho, a folhinha. Alguém tem que põe ali, eu vou fazer isso, e chega no final do dia, dá sempre tudo certo? Sempre dá tudo certo. Alguns fazem a sua agenda, né, para mais dias, e talvez Saul tivesse uma agenda, agora o negócio é o seguinte, o ano que vem nós vamos fazer isso, vou fazer aquilo, vou angariar nossas amizades, e de repente a sua agenda é totalmente, abruptamente mudada, porque ele encontra um cara e ele só quer saber das jumentas, e ele fala, agora você é rei. Olha que doido esse negócio. Mas a Bíblia diz que ele começa a queixar-se diante do profeta, e ele fala, profeta, você não está sabendo, das tribos que tem aí, que o Senhor dividiu, eu sou da menor, e como se não bastasse, a minha família da menor tribo é a menor família. E ele diz, quem sou eu? Ele julga-se inapto, incapaz. Agora escute, alguém aqui já teve encontro com Jesus? Claro, já, né? E quando nós nos convertemos, a nossa agenda, automaticamente, ela deve sofrer alterações. A minha agenda emocional, a minha agenda cultural, a minha agenda social, a minha agenda espiritual, ela precisa inevitavelmente sofrer uma alteração. Porque o apóstolo Paulo, falando sobre isso, fala sobre uma nova criatura. As coisas que ora imperavam, que ora mandavam, que ora nos guiavam, elas precisam passar, e coisas novas precisam ser trazidas. E era exatamente o que estava acontecendo com esse moço. E na hora, tudo preparado, o povo estava lá, o rei seria anunciado, aonde estava ele, aonde está, e ele chegou a pedir para Deus, ei, será que esse moço já veio? Talvez alguém pensasse, será que Deus não se enganou? E Deus fala, está escondido atrás da bagagem. E a Bíblia diz que eles vão, a Bíblia diz que eles correram e tiraram de lá. E é exatamente isso, sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre pararmos de nos esconder. E às vezes nós olhamos para pessoas, para a sociedade. Quando eu leio o capítulo 9 de Mateus, eu gosto muito dos versículos 35 a 38, que Jesus fala como as pessoas estão perdidas, como que não tem pastor. Ele manda os discípulos olhar para os campos estão prontos para a colheita, mas há poucos ceifeiros. Orai ao Senhor para que o Senhor da seara envie trabalhadores. O que ele está dizendo? Há pessoas que precisam ser alcançadas, há pessoas que estão totalmente sem direção, embora tenham suas casas, tenham seus trabalhos, tenham seus afazeres, mas dentro de si há uma confusão tal que eles estão perdidos, não há direção, não há quem conduza, não há quem os direcione. E essa tônica, essa verdade, ela não foi uma verdade para o tempo de Jesus, ela é uma verdade de geração em geração. É possível que haja pessoas nessa noite que você esteja assim, que você não sabe o que fazer da vida, e você fala, não, mas eu sou de Jesus, tudo bem, e somos de Jesus, mas e por que algumas alterações não aconteceram na nossa história? Talvez porque a nossa agenda não tenha sido aberta para um lugar excelente da palavra trazer o efeito que ela pode trazer. E às vezes as pessoas estão tão preocupadas, tão ocupadas, tão escondidas com tantas coisas que elas denominam como prioridades. E prioridade é tudo aquilo que não pode ser para depois, ou aquilo que chama uma atenção maior do que outras coisas. E é claro que nós temos prioridade, família, nós trabalhamos, nós temos afazeres, nós temos compromissos, nós temos que cumprir coisas, mas há pessoas que estão escondidas, fugindo do seu propósito, do céu. E quando a Bíblia diz que, quando Davi está dizendo que Deus nos entreteceu nele e de forma assombrosa nos criou, Salmo 139, ele diz, antes que nós tivéssemos forma, antes que tivéssemos qualquer percepção de qualquer coisa, o Senhor havia escrito o nosso livro, determinado os nossos dias. Então, por mais que nós tenhamos crises existenciais, eventualmente, nós temos que saber que você nasceu no tempo certo, na família certa, embora a gente pense assim, e se não fosse nessa família?
E se fosse na família do Bill Gates? E se fosse na família do Elon Musk? Eu estava com a minha passagem para Marte garantida. E se tivesse nascido dessa maneira? Não. Deus, ele tem tudo sob o controle. E Deus não se perdeu em nada. Deus respeita a vontade humana, mas ainda que a vontade humana nos leve a que nós sucumbamos diante de muitas coisas, Ele sempre estende a sua mão. Estende a sua mão para mostrar-nos, primeiro, que Ele nos ama. E esse amor, Ele vai nos direcionar para aquilo que eu estou vivendo aqui. Seria uma bela ironia se nós fôssemos simplesmente habitantes dessa terra e morrêssemos e fosse para o céu. Mas pastor, o melhor terminar bem do que começar bem. Eu digo sim, mas qual é o propósito de nós andarmos aqui? Qual é o propósito de um dia você ter dito, sim Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso tê-lo como Salvador, eu preciso reconhecê-lo como Senhor. Mas muitas pessoas estão ocupadas, muitas pessoas estão escondidas, porque elas não querem verdadeiramente o chamado ou conhecer o que Deus quer para elas. O que elas querem é uma vida ausente de problemas. Eu vou dizer para você, não existe. Se com Jesus já tem problemas, imagina sem Jesus. E não tem problema nenhum você viver sem Jesus. O problema é você morrer sem Ele. E mais do que isso, quando a Bíblia diz que nós somos cooperadores, Ele nos elege para ser boca dEle na terra. Quando Paulo diz que nós somos embaixadores, ele diz como que se Deus exortasse a partir de nós, como que se Deus pegasse a nós, meros, réis, mortais, pecadores, dependentes de misericórdia e perdão de Deus, e nos constitui boca dEle aqui na terra. E agora nós começamos a falar coisas do reino. Pessoas que zombavam de nós, elas param para nos escutar, porque é inevitável ver a transformação da nossa agenda quando nós permitimos que aconteça. Mas há muitos que continuam escondendo-se. Há muitos que o seu refúgio é única e exclusivamente um dia na igreja, ou um dia na célula, ou o dia que tudo está difícil, então eles pegam a sua Bíblia e não sabem por onde começar, e dizem assim, Senhor, fala comigo. E aparece aquela frase, e Judas saiu a enforcar-se. Não, Senhor. E abre outra. E o que eu tenho que fazer? Faz depressa. Parece que Deus está falando e não é aquilo que eu quero ouvir, porque as pessoas, elas colocam Deus dentro de uma caixinha e acham que Deus, Ele deve ser o suprimento que eu necessito na hora que eu quero, que eu acho que deve ser. E estão perdidas em si mesmo, porque a Bíblia diz que sem Deus nada se pode fazer. Há pessoas que se esconderam porque se frustraram. Me frustrei com a igreja. Me frustrei com os crentes. Irmão, vou dar uma boa notícia para você. Se você não se frustrou com os crentes, se prepare, você vai se frustrar. Porque nós somos um amontoado de problemas. Um amontoado de emoções, bem ou mal, ou não resolvidas. Você já se frustrou com o seu patrão? Por que você não pediu a conta e foi embora? Porque não cai mais no final do mês, né? O faz-me rir. Já se frustrou, jovem, com o seu pai, com a sua mãe? Já? Por que não saiu de casa? Porque ele que lava suas meias, suas cuecas? Ainda? É ele que põe comida na mesa? E por que com a igreja e com os irmãos nós podemos nos frustrar? Estamos nos escondendo da realidade dos céus. Os céus está clamando por pessoas que vão até buscar aqueles que estão perdidos, que vão à seara para colher, e nós achamos que nós somos os melhores e continuamos a apresentar os nossos objetivos pessoais, únicos, egoístas, os nossos argumentos, verdades mentirosas nossas. Ou quando não dizemos, o Senhor é bom, mas para mim não é bem assim. Entramos numa crise de Asaf, no Salmo 73. O Senhor é bom para com Israel, quanto a mim, eu quase resvalei os meus pés. Põe Salmo 73 lá. Porque eu tive inveja. E ele começa a dizer, porque quem não conhece o Senhor, ele diz, eles têm o Senhor nas suas palavras, mas não tem no coração. A gente está ralando aqui de sol a sol, eles não têm problema. Eles não têm problema nenhum. Colocou lá? De fato, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. O próximo.
pois eu invejava olha só quem eles invejavam. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade deles. E ele continua dizendo: em vão purifiquei meu coração, em vão lavei as minhas mãos. E é claro que esse texto você já deve conhecer, ou deveria conhecer, mas de repente ele fala assim: até que entrei no santuário do Senhor e vi o fim deles. E ele diz: eu estava como um animal embrutecido, eu não conseguia discernir. Pessoas que estão escondidas, argumentando o porquê a sua vida está difícil e dos outros está tudo bem. Por que está tudo certo para os outros? E aí vale entender qual é o teu conceito de certo, o que está certo, o que não está certo, o que é bom, o que não é bom. De repente é totalmente diferente do outro. E as pessoas continuam a esconder-se. Ah, mas Deus é muito restrito. Deus é muito limitador. Eu não posso fazer, Diga para o seu irmão: você pode fazer o que você quiser. E podemos. Tudo me é lícito. Tudo me é permitido. Mas Mateus 26, eu acho, diz assim que aquele que ganhar a sua vida, quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, Jesus fala, esse vai ganhar. E aí de repente Pedrão lá, num outro texto, ele fala assim: mas Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Marcos 10, 28. Nós deixamos tudo e te seguimos. Como quem diz: qual a recompensa? Ele fala: bom, não há quem tenha deixado pai, mãe, família, bens, que não receba ainda nessa terra, com perseguições 100 vezes mais. Está dizendo: está tudo certo, Pedrão, há uma recompensa, mas não é recompensa exatamente como você planeja. Porque se eu não, nesse processo todo, eu não conseguir mudar a sua agenda e eu não for prioridade para você, então não resolveu nada, Pedrão. Você continua escondido. Você continua sendo como aqueles que tantos vêm para buscar uma resposta de Deus. É só o que eles querem, que Deus fale com eles, mas eles querem ouvir o que eles querem ouvir. E para esses, há inúmeros mestres por aí. Paulo já dizia: é chegado o tempo que as pessoas vão se acercar de mestres e terão coceira nos ouvidos para ouvir o que querem. E eles não vão valorizar essa doutrina. Muito pelo contrário, as fábulas serão prioritárias ou prioridades nas suas vidas. Com todo respeito, fala para o seu irmão: para de se esconder. É necessário entrar pela porta estreita. É necessário entendermos que quando Jesus fala sobre si mesmo em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo: eu não sou mais uma verdade ou qualquer uma, eu sou a verdade. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas e terá a luz da vida. Logo, a igreja, é muito bom estar aqui, é muito bom conhecer pessoas, é muito bom relacionar, é muito bom, mas a igreja, ela é um grande hospital também, aonde nós precisamos ser tratados, curados, encontrar o nosso objetivo traçado pelo céu, porque talvez o meu objetivo seja totalmente diferente. E não tem nenhum problema. O que vai acontecer é que talvez o meu coração fazendo planos, Deus trazendo a resposta do jeito dele, talvez ainda nos confunda ou nos frustre. E quem sabe nós somos daqueles que encontramos um bom lugar. Eu vou falar do equipamento que talvez muitos ou poucos tenham, mas muitos vão lembrar. Quem lembra de um fogão de lenha na cozinha? Quem teve um fogão de lenha na cozinha? Quem aqui, a sua mãe assava pinhão na chapa do fogão de lenha? Pegava aquela panela de polenta, não sei como é que chama, aquela pretona, e pegava a mescla de la polenta. 40 minutos mexendo, não é essa que você pega no mercado, põe em cima do tinta, tá pronto, ficava mexendo lá. Na região fria que eu vinha, eu chegava do colégio no frio, eu botava assim o pezão, abria a portinha. Um dia eu estava de quichute, as garras derreteram, ficou lisinho embaixo. Como é bom num lugar que nos dá conforto. Você imagina Jesus dizendo para os discípulos assim: quer saber?
vocês vão ser maltratados, vocês vão ser perseguidos, vão matar alguns. Olha que ânimo, olha que ânimo. Paulo não vai para Jerusalém não, Paulo, porque se você for, você vai ser espancado. E Paulo arranca o cinto dele que estava na mão do profeta, amarra de novo, fala, cara, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, eu sei para que eu fui chamado. Eu quero dizer para você que eu não tenho vocação de mártir, tá? Eu não quero morrer. Mas você já conseguiu parar e pensar sobre que você não é o que diz a biologia, um amontoado de átomos, moléculas e não sei o quê? Que também é, mas o que nos difere é o sopro, o ruá de Deus, o sopro de vida. Que o pó vai voltar para o pó, mas nós, na nossa essência, voltaremos para Deus. Isso é tudo muito maravilhoso, porque para onde iremos não há choro, não haverá ranger de dentes, não haverá morte. Por mais que a morte traga amostradinho, não vai matar ninguém, não haverá morte. A Bíblia diz que o Senhor vai permear, a glória do Senhor vai permear aquele lugar. Beleza, irmão, mas o que eu vou dizer para Deus que eu fiz quando cheguei lá, nos meus 50, 60, 70, 80 anos? Quais os frutos que eu vou apresentar a Ele? De que maneira eu vivi para Ele? De que maneira eu honrei a cruz? De que maneira eu honrei o perdão? Talvez nós precisamos urgentemente sair da toca, parar de nos escondermos, corrermos para o nosso chamado. Fala para o seu irmão, por favor, não se esconda. Parar de resistir, parar de fugir de caminhos que não são de Deus para a nossa vida. Há um personagem bíblico chamado Ló, sobrinho do pai da fé, Abraão. Você vai encontrá-lo a partir de Gênesis 12. Gênesis, Deus chama Abraão, o comissiona para sair daquela terra. E para onde ele iria? Ele seria pai de muitas nações. Mesmo sendo velho, a sua mulher estéril, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que de repente os rebanhos, o tempo passa e os rebanhos deles começam a crescer, e os pastores dos rebanhos de Abraão começam a brigar com os pastores dos rebanhos de Ló. E a Bíblia diz que Abraão chama Ló e fala, cara, escolhe para onde você quer ir, porque não há por que haver contenda. Para onde você for, eu vou para o outro lado. A Bíblia diz, Gênesis 13:10, diz que Ló ergueu os olhos para as campinas do Jordão, e pareciam como o jardim de Deus, é isso? Põe lá. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Ele falou, é para cá que eu quero. É para cá que eu vou. E a Bíblia diz que enquanto ele prosperava, os seus rebanhos iam crescendo, ele ia chegando perto de Sodoma, uma cidade totalmente depravada. Enquanto ele pensava prosperar, ele caminhava lentamente para entrar ele e a sua família numa cultura demoníaca. Porque ele pensou, isso é tudo que eu quero, isso é tudo que eu preciso. Se te faz feliz, não é pecado assinado o diabo. Parece besteira isso, não? Mas eu preciso ser feliz. Sim, nós precisamos, mas a Bíblia diz, Salmo 128, bem-aventurado ou feliz é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo que ele fizer vai ser legal, vai ser bom. E se casar, amanhã vai dar uma renca de filho, vai ser bom. Bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor. Mas volto a dizer, é muito confortável estar num lugar onde abraça o grito da minha alma, onde diz, vai dar tudo certo. Não, tem horas que não vai dar tudo certo não, irmãos. Tem hora que vai ser perrengue mesmo. Tem hora que vai ser difícil mesmo. E Ló ia alargando as suas fronteiras por uma terra corrompida. De repente ele chega em Sodoma, até que ele cai em si. A cultura já está arraigada na sua família. Então, pela misericórdia de Deus, Abraão clama a Deus, fala, Senhor, se tivesse 50 justos em tal lugar, o Senhor tiraria? Abraão talvez com vergonha, né?
Deus, sim. Se tivesse 40 e 30, e se tivesse um? Não, se tivesse. Aí Deus falou, eu entendi, cara, fica tranquilo, eu vou tirar Ló de lá. Deus envia alguns anjos para tirar Ló de Sodoma. E resumindo, Deus diz, sai de lá, mas não olha para trás. E eles são arrancados, a Bíblia diz que os anjos pegam eles pelas mãos, são arrancados daquele lugar. E a mulher de Ló, como que é a musiquinha? Olhou para trás e se deu mal. A mulher de Ló, não é? Virou uma estátua de sal. Ah, eu também já fui na escolinha. Morreu. Porque os seus olhos estavam tão presos naquilo que parecia ser tão bom, que parecia ser tão maravilhoso. E há corações recebendo tão sutilmente a cultura demoníaca. O diabo oferece coisas que parecem ser tão boas. Jesus está jejuando 40 dias e 40 noites. E o diabo chega e fala, se tu és filho, a primeira coisa que o diabo quer é colocar em dúvida a nossa identidade. Mas Jesus havia acabado de ser batizado, o céu aberto, aquela voz dizendo, esse é o meu filho amado. Então essa não deu certo. Ele disse, se tu és Deus, transforma essas pedras em pão. Então Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Ele o leva para o alto e fala, te joga daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Salmo 91. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Até que por fim, ele fala, vai embora, o chifrudo. Não tem nada com você não, cara. E a Bíblia diz que o diabo sai, os anjos vêm e o servem. Mas há situações que nos parecem convenientes aceitar algumas propostas, não é? Carência, estou carente disso, estou carente daquilo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. E às vezes nós até confundimos como que Deus enviando uma provisão, Deus trazendo um refrigério. Estamos sendo guardados, estamos sendo presos ou mantidos presos, para que não conheçamos a Deus e não prossigamos em conhecê-lo, como diz o profeta Oséias. Estamos presos a uma religiosidade, e Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, elas falam de vida eterna. Vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ele está falando para pessoas que eram doutores, fariseus, estudiosos, combatendo-os um a um com uma verdade que lhes doía, que eles não queriam saber, porque mudar às vezes dói. Mudar dói, e às vezes dói mais no orgulho, por saber que o outro vai combater a minha mudança. Olha só, para você ver como o diabo usa isso muito sério, dentro do seio familiar. Nós pensamos que quebrar um laço religioso vai estragar, ou vai afetar, ou vai entristecer aqueles que continuam acreditando naquilo que não é uma verdade, porque a tradição tem prendido pessoas. Eu já contei para vocês, quando eu converti, 1 ano, um familiar meu ficou sem falar comigo, na cidade que nós morávamos. 1 ano. Cadê Saul? Cadê Saul? Está escondido, está com medo, não sabe como vai ser, não quer mudar sua agenda, não quer assumir coisas, não quer renunciar a coisas. Correram e cataram o cara, falaram, aqui é o seu lugar. Aonde é o seu lugar? Aonde é o seu ponto de fuga? Aonde é o seu esconderijo? Qual é o seu melhor argumento para não fazer a vontade de Deus? Qual é? Cansaço? Todos cansamos. Me ajuda aí, que mais? Qual é a nossa melhor desculpa? Incapacidade? Voltar a fazer o que eu fazia? Pedrão, vai pescar. Senhor, eu pesquei a noite inteira. Pedrão, vai pescar. Beleza, o senhor está ligado que eu sou pescador, que eu fiz a ceva, que eu sei o lugar do peixe. O senhor está ligado.
mas debaixo da sua palavra eu vou. Então Pedrão vai, de repente se ouve lá no fundo. Era o Pedrão chamando, pedindo ajuda, porque o barco estava quase afundando de tanta coisa. Porque ele saiu do esconderijo. E ele apresenta-se diante de Deus e fala: Senhor, sai daqui, Jesus, eu sou pecador. Então ele fala: Pedrão, você vai ser pescador de homens. Homem simples. Mas não quer dizer que nós temos que manter na simplicidade. Quando eu falo simplicidade, eu falo ausência de conhecimento. Porque Paulo, um doutor na palavra, ele chama Timóteo e fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual o melhor esconderijo para mim e para você? Ou qual esconderijo nos tem limitado? Quem brincou de esconder aqui? Esconde quando era criança. Qual que era o trunfo dessa brincadeira? Você ficar tão bem escondido que quem está te procurando não te acha, mas quando ele sai da base você corre e fala: 1, 2, 3 para mim. Era assim também, não? Mas quando você era descoberto era um caos. Porque daí você ia ter que fechar. Chama, vai fechar. 1, 2, 3. Vou contar até 30, hein? Não pode espiar. O trunfo era você sair do esconderijo e alcançar a base. Há muitos cristãos hoje que o trunfo é não sair da base, ficar escondido para não se comprometer com coisas. Alguém ainda conhece a palavra aleluia? Ou só misericórdia? Misericórdia? Abre tua Bíblia em Juízes 18. Lembra que um dia Jesus está conversando com umas pessoas e eles dizem: nossa, dura esse discurso. Lembra João capítulo 6? Quem pode ouvir? Juízes 18. Juízes 18, 7 a 10, diz assim. Juízes 18, estou aqui. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar, grave esse texto, e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. É até o 10, né? 8. Então, os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhe perguntaram: e então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los. Presta atenção. Porque examinamos a terra, e eis que é muito boa, e vão ficar aí parados? Vão depressa, ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla, e Deus a está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe naquela terra. Vá para o capítulo 19, verso 27. 19, 27. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que uma mulher... Será que é isso? Não, me perdi. Mas olha só, deixa eu continuar. Esse povo, eles mandam algumas pessoas olhar uma terra. A terra está legal. E não tinha oposição, porque eles não se preocupavam com nada. Então eles falam: prepara tudo, vai lá, ataca e vamos romper. Vamos quebrar tudo. E eles chegam lá, e as pessoas estavam tão despreocupadas com nada, vivendo de maneira isolada, e que eles chegam lá e tomam a terra e destroem tudo aquilo. Às vezes Satanás ele nem precisa se esforçar muito quando o crente está despreocupado e isolado. Quer saber? Ninguém precisa me dizer o que tem que fazer. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. A Bíblia diz que isolar é rebelar-se contra a própria sabedoria. O problema é quando nós nos tornamos doutores ou conhecedores demais da Bíblia a partir de uma visão nossa.
E aí nós dizemos para Deus, em outras palavras, quer saber, eu estou sabendo como funciona e vou ficar na minha versão da Bíblia, na minha versão do cristianismo. E nós não conseguimos desenvolver aquilo que fomos chamados. Efésios 4, 11 a 15. Deixa eu achar aqui também. Efésios 4, 11 a 15. 4. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, ou como meninos arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, ensinamentos, por qualquer ensinamento, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O que Paulo está dizendo? Deus constituiu com uma missão. Todos têm uma missão. Nem todos serão pastores, mestres, profetas. Que mais? Agora, evangelistas todos somos. Eu gosto desse texto porque evangelizar não é você falar. Evangelizar é mostrar quem você é. Porque o evangelismo mais eficaz é as pessoas olhando o Cristo em você do que você querendo apresentar do seu jeito Cristo. E é um convite dos céus, para que nós saiamos de alguns esconderijos da nossa alma, do meu jeito. Você já pensou se a gente andasse só do nosso jeito, ou do que os outros pensam? Primeira carta de Samuel 22, Davi está fugindo de Saul, desse rei aqui, que nós citamos. E de repente ele entra numa caverna chamada Caverna de Adulão, um refúgio. Só que quando ele entra naquele lugar, tem 400 pessoas. E eles não estavam dizendo, que bom que você veio, vamos fazer uma... Não, a Bíblia diz que eles eram atormentados, eram meio doidos, frustrados. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Ei, mas para aí, naturalmente não é mais fácil os 400 puxar o cara para o mesmo caminho? Eu vi esses dias um teste, e é onde colocaram 6 ou 7 pessoas numa sala, e ali eles fizeram um tipo de teste, tipo, qual que é o negócio certo aqui? E o certo, né, que é certo, só que das 6 pessoas que eram atores, eles se posicionaram naquilo que era errado, mas dizendo que era certo. E o cara que era certo, ficou olhando aquilo. Certo, estava pensando, será que eu estou errado? Mas o certo é esse. Só que os 6 atores, eles eram enfáticos em dizer que o errado era certo. Até que o cara que estava certo se corrompeu e falou, o certo é o errado. Você imagina Davi lá e todo mundo conspirando contra o rei, perseguindo, porque não pagaram impostos, porque não sei o quê, porque não sei o que. Davi se faz chefe deles. E a Bíblia diz que logo em seguida, capítulo 24, Davi tem a oportunidade de vingar-se, mas ele não queria vingar-se do rei. E aqueles que ele estava discipulando disseram, ei, Deus entregou na sua mão, você pode matá-lo agora. Até porque ele estava numa posição bem desfavorável, ele foi fazer o número 2 lá, então estava lá bem confortável, né? Ele sai, no capítulo 26, novamente, Davi tem a oportunidade de vingar o seu algoz, o seu perseguidor. Ele fala, não, vamos deixar aqui com Deus isso. E alguns dos seus discípulos, ainda sendo discipulados, ele fala assim, Davi, você nem vai precisar fazer nada, deixa que eu vou pegar a lança, vou cravar num só golpe, ele vai ficar grudado no chão. E Davi fala, não, quem sou eu para tocar em quem Deus constituiu? Por isso que Davi era um homem
segundo o coração de Deus. Por isso que, por mais que Davi tenha feito tanta caca, todas as vezes ele se arrependeu. E com o coração contrito diante de Deus, ele sabia o seu chamado. E até o final da sua vida, ele exerceu. Eu não sei como é a sua casa, eu não sei como é o seu trabalho, eu não sei o que você pensa. Mas o que você pensa sobre salvação de vidas? Será que isso é tão banal? Morreu mais um, já foi tarde. Morreu mais um. Morreu mais um. E talvez nós falemos ou pensemos assim, porque para nós estamos salvos, a eternidade é garantida. Mas há um chamado para nós, de irmos, de sermos luz em meio às trevas, de sermos sal, no meio da ausência de sabor. E quais são os esconderijos confortáveis para nós? Aliás, quem veio na sexta-feira orar aqui? Um frio. Tinha 19 corajosos, né? Até o JP estava aí. E não tem problema você vir, você não vir. Fica tranquilo, não estou dizendo que você tem que vir, não. A gente estabeleceu um dia de oração, a gente vai cumprir aqui. Mas a gente tinha bons motivos para não vir. Estava de frio demais. Mas a gente estava aqui. Estamos buscando, talvez, entender aquilo que não entendemos ainda da parte de Deus. Porque a questão de dizer, tá bom, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim, eu tenho que saber para onde eu vou ser enviado. E qual é a estratégia. Eu só vou saber disso quando houver uma conectividade tal com Deus, que haja uma unicidade, a qualidade de ser único. Então eu tenho que sair dos lugares onde eu me escondo, onde eu apresento as minhas queixas, onde eu apresento as minhas falhas, a minha incapacidade, a minha inaptidão, a minha, Senhor, eu sou gago, Moisés falou para Deus. Ah, então tá bom, fica tranquilo que teu irmão já está vindo aqui, ele vai falar para você. Pronto, já quebrou o argumento. Que argumentos precisam ser quebrados? Para que a gente saia do nosso conforto, o esconderijo que produz conforto, ou que supostamente produz conforto. Talvez nós precisemos olhar diferentemente para esse chamado, para a nossa agenda. Ah, eu tenho muito que viver, eu sou jovem, tenho muito que viver, depois eu vou servir a Deus. Quantas vezes eu ouvi isso? E Deus é um Deus da misericórdia. O que Deus vai fazer, Ele sabe, eu não sei. Mas talvez haja oportunidades que não estão sendo aproveitadas. E eu quero convidá-los a ficar em pé nessa noite. Pessoal do louvor, por gentileza.